Queridos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, 5 de abril de 2024, nesta primeira sexta-feira do mês, trazemos o Evangelho do dia, trazemos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de abril, nos encontramos aqui nesta manhã. Temos aí um som de fundo, os cachorros latindo, né? Nos encontramos aqui nesta manhã para juntos ouvirmos a palavra de Deus, para juntos aprendermos mais uma vez de Jesus. E o que nós aprendemos nesta passagem do Evangelho, neste início do capítulo 21 de São João,
aprendemos que sem Jesus, sem a obediência a Jesus, sem escutar a sua palavra, sem obedecer a esta palavra, nada podemos fazer. Nada vamos conseguir se Jesus não estiver fazendo parte do projeto qual nós queremos realizar. Jesus continua ressuscitado, com seu corpo glorioso, e os discípulos, na verdade, estão aprendendo a conviver sem a presença física de Jesus. Mais uma vez, Jesus encontra os discípulos lá na sua realidade, no seu trabalho, nos afazeres do dia a dia. Ali estavam trabalhadores, pescadores experientes, e depois da ressurreição, eles então, na pessoa de Pedro, resolve ir pescar, exercer aquela mesma função, aquele mesmo trabalho que eles tinham antes de seguir Jesus. E quando Jesus os convidou, era para ser pescadores pescadores de homens, pescadores de almas. E eles queriam agora voltar no passado, no seu trabalho antigo. Ainda que fossem pescadores experientes, nos relata o Evangelho que eles nada pescaram naquela noite e já estava amanhecendo. E Jesus estava ali. Mas era preciso seguir a orientação de Jesus, só isso. Por isso Jesus pergunta a eles: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam que não, porque não tinham pescado nada naquela noite. E Jesus diz que eles precisavam lançar a rede à direita da barca. Lançar a rede. A rede que não era somente de pescar peixes, mas era também a rede de pescar almas, de pescar homens, porque ali estava a comunidade. A barca é a comunidade. E Pedro, então, segue a orientação de Jesus, lançando a rede à direita da barca. E nos diz o Evangelho que a partir desse momento eles quase não conseguiam trazer a rede para perto do barco, porque ela estava cheia, diz o Evangelho, cheia. Queridos ouvintes, a nossa missão deve contemplar a todos, no sentido de que nesta rede de Deus deve ter lugar para todos aqueles que desejam fazer parte desta comunidade. Não podemos lançar a rede e arrastar a todos, mas aqueles que desejam fazer parte da comunidade. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Significa que dentro desta comunidade, dentro desta missão, desta comunidade, ainda cabem outras pessoas. Queridos ouvintes, a nossa missão é ouvir a palavra de Jesus e arregaçar as mangas e partir para a missão. Obedecer a palavra de Jesus. Lançai a rede, diz o versículo 6. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste dia
nesta primeira sexta-feira do mês de abril, que Ele nos ajude sempre a configurar o nosso coração com o coração dele, com o coração de Jesus, lembrando esta primeira sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração, que nós possamos ter o nosso coração no dia de hoje configurado com o coração de Jesus, para aprendermos dele e podermos enxergá-lo com os olhos da fé. Jesus agora tem o corpo glorioso. Os discípulos, diz o Evangelho, não se atreviam a perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Eles precisam agora aprender a conviver com Jesus ressuscitado, com Jesus que não está mais presente fisicamente. E nós também, queridos ouvintes, precisamos aprender. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Nos sentimos que Jesus não está fazendo parte da nossa missão, mas ali ele está. Os discípulos chegam na praia e Jesus já se adiantou. Ele pergunta se tinha alguma coisa para comer, mas quando eles chegam na praia, tinha brasas acesas, com peixe em cima e pão. É Jesus que oferece o alimento a cada um de nós. Na verdade, queridos ouvintes, Jesus deve ser o alimento para cada um de nós podermos realizar a missão. Ele se faz alimento para cada um de nós. Então vamos agradecer a Jesus porque ele se fez pão para nos alimentar. Agradecer a Jesus porque ele se faz presente na nossa vida e na missão que ele confiou a cada um de nós. Que o Senhor nos conceda esta graça de nos alimentarmos do pão da palavra, do pão da Eucaristia, para que seja o nosso alimento na nossa caminhada, na missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Não deixe de se inscrever no canal da associação, deixar o seu like e também, quem sabe, fazer um comentário, deixar uma mensagem para aqueles que visitam o nosso canal. Que Deus abençoe a você e não se esqueça de ter, principalmente hoje, o seu coração configurado com o coração de Jesus. Assim seja.